Olá, minha amada, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou explicar pra você por que que a gente pede, a gente que tá aqui no YouTube, colocando vídeos e conteúdos, por que que a gente pede tanto pra vocês se inscreverem, comentarem, curtir. Porque o YouTube é uma ferramenta com inteligência artificial. Então, a gente coloca aqui nossos vídeos e se você gostou, e se é um assunto relevante, principalmente também se você se inscreve no canal, YouTube entende, opa, esse assunto é interessante, as pessoas gostam, então eu vou entregar essas mensagens para cada vez mais pessoas e mais mulheres vão receber essa nossa mensagem. Então, se você acha importante essas mensagens que eu tenho deixado aqui sobre família, sobre relacionamento, sobre mesa, encaminhe para as pessoas, compartilhe, curta. Então eu queria hoje te explicar o porquê que a gente muitas vezes pede tanto, né? E fica, ai, que coisa chata. Sempre pedindo, enfim. Então é para isso, tá bom? Conto com você. Hoje eu tô aqui com duas bíblias, a minha e a do meu esposo aberta, que eu vou ler dois trechinhos, dois versículos muito rápidos, que é o que vai embasar o nosso bate-papo, mas na verdade eu vou falar mais sobre a minha experiência, porque eu gosto muito de trazer temas aqui que acontecem comigo, na minha casa, que já aconteceu, porque nada melhor do que a gente falar sobre temas que a gente tem propriedade, né? E esse tema eu sou excelente, tenho muita propriedade. O que é esse tema? Deixem o homem ser homem. Deixe nosso marido ser homem em casa. E por que eu falo que eu sou excelente nesse tema? Porque, bom, eu sou única filha mulher, né? Meus pais tiveram 3 filhos, eu e mais 2 homens, são mais velhos que eu. E meu pai era alcoólatra, então tinha muitos problemas emocionais e de trabalho e tudo mais. Então a minha mãe, quem sempre teve que sustentar a nossa casa, né? Então ela trabalhava muito, ela que tinha que resolver tudo, coitada. Tinha o meu pai em casa, mas ela era praticamente sozinha para criar os filhos, educar e tratar mesmo. Quebrava uma coisa, não dava para ficar contando muito com meu pai, então ela sempre precisou resolver tudo em casa. Hoje, né, alguns coaches, enfim, chamam de mulher macho, né? Então a minha mãe, ela precisou ser uma mulher macho para dar conta de tudo isso. E eu convivi com isso tudo, com essa mulher macho. E me casei. Me casei relativamente tarde, vamos dizer assim, né? Nem tão tarde, mas também não tão novinha. Tô com 34, me casei com 32 anos. Então eu vivi muito sozinha, independente, eu trabalho desde os meus 14 anos, então nunca dependi de homem pra nada. Então sempre fui, trabalhei, tive minha vida, fiz viagens, comprei meus carros, enfim, tudo sozinha, né? Com a graça de Deus, obviamente, tô falando aqui terrenamente, né? Porque se não for a graça de Deus, misericórdia, a gente não tem nada, não é nada, enfim. E aí eu conheci meu esposo, que também tinha as questões dele emocionais. E eu sempre fazendo tudo. Eu me lembro de uma vez, nossa primeira viagem, eu fui pra praia com a minha família, ele foi junto. E na hora de ir embora, assim, ele lento, no ritmo dele. Eu lembro que eu fiz as malas, carreguei o carro, tudo. E ele falou assim, nossa, mas eu ia fazer isso. Acho que ele foi no banheiro, a hora que saiu do banheiro, ele falou assim, nossa, mas você já carregou o carro? Eu ia fazer isso. Eu falei assim, nossa, nesse seu ritmo aí, pode deixar que eu faço. Sempre fiz, não preciso de homem pra isso. E isso fazia o quê? Acho que uns 2 meses que a gente tava junto. E assim foi indo. E eu fazia terapia, na época, até com o meu pastor amado, psicólogo, eu fazia terapia com ele. E ele foi me ensinando e me mostrando isso. Letícia, você precisa deixar o Lucas, que é o meu esposo hoje, né? Mas a gente só namorava nessa época. Você precisa deixar o Lucas ser homem. Porque se você não der a oportunidade de ele ser homem, primeiro que ele nunca vai evoluir, se vocês vierem a casar, ele vai se acomodando. Nem tanto por mal. Mas tem uma coisa no homem que é impressionante. Às vezes eles até querem fazer alguma coisa. Mas se a gente vai e faz na frente deles, eles não vão ficar discutindo como se fosse a gente. Entendeu? Eu quero que você faça, você não faz, blá, blá, blá. A maioria das mulheres são assim. O homem não. Ele fala, bom, ele pensa, né? Eu faria, mas se ela foi acelerada e fez na frente dela, na frente de tudo, deixa ela fazer. É até uma parte meio sábia do homem ser assim. E aí eu fui deixando
meu marido, né, o meu namorado na época, a ser homem. E eu confesso que até hoje, em certos momentos, é difícil. Porque, por exemplo, a minha mãe às vezes quando tá com a gente e eu peço pra ele, sei lá, qualquer coisa, abrir uma lata de azeitona. Fala assim, lindo, abre pra mim. A minha mãe não suporta, mas não por mal, mas ela fala, por que você não abre? Você não consegue abrir? Ou tipo, lindo, troca, sei lá, isso aqui pra mim, essa lâmpada, não sei, são exemplos. E ela fica enlouquecida, ela fala, Letícia, pelo amor de Deus, você não precisa ficar pedindo tudo pro Lucas. Mas por quê? Porque ela resolvia tudo, né? Então são coisas simples, que é muito interessante que a gente deixe o homem ser homem. E que a gente cumpra com o nosso papel de mulher. E quais são esses papéis segundo a Bíblia? Tem muitos versículos, tem muitos textos bíblicos que falam sobre isso. Separei 2 aqui, que é para dar uma pequena base no que a gente está falando. O primeiro é sobre o homem, a masculinidade do homem, que é 1 Coríntios 16, capítulo 13. Homens, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Cada vez mais a gente tem uma geração de homens fracos, homens que não se posicionam, homens, inclusive, meu esposo, diante de toda a história dele, ele tem também um canal no YouTube e tem um perfil no Instagram também, até eu vou deixar aqui na descrição caso você queira encaminhar para o seu esposo, seu namorado ou para algum homem que você conheça, que fala exatamente disso, de homens fracos, de homens não fracos de força, mas do papel masculino mesmo. E isso se dá a várias situações, desde a criação, né, que foi que talvez seja uma criação já uma geração de pais que deram, né, mais coisas pro menino, que não incentivaram a ir trabalhar cedo, enfim, não tô falando de certo e errado, eu tô falando sobre o que a gente tem, eu como mulher, e eu tenho amigas, o que a gente tem encontrado cada vez mais é uma geração de homens frágeis, homens que não assumem o seu papel, mas e que daí acostuma e aceita muito fácil a mulher quando ela quer ser uma mulher macho, né? Então a gente tem que cuidar desses 2 pilares. Nós mulheres precisamos ajudar e deixar o homem ser homem. Queimou uma lâmpada, amor, você pode trocar para mim? O problema é que eles fazem na hora deles, no tempo deles, e aí vai a nossa paciência em Jesus Cristo, fruto do Espírito Santo, deixar no tempo dele ele arrumar a lâmpada, arrumar a torneira, chamar o encanador, que o sifão tá pingando, enfim, independente do que seja. Porque o nosso papel como mulher é o quê? Aqui eu vou ler Tito, capítulo 2, versículo 3, 4. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nas mais velhas, saibam como amar o marido e os filhos, sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Também falando da nossa geração, cada vez mais o feminismo tem se infiltrado na sociedade e tem criticado essa questão de ser boa esposa, ser dona de casa, né? Isso é bíblico. E o que é ser dona de casa? Tem uma outra versão, fala, mulheres estejam atentas à sua casa, se dediquem à sua casa. Por quê? Deus deu características diferentes ao homem e à mulher. Isso é claramente claro, sendo redundante. E a característica que a mulher recebeu do Senhor é esse olhar atento, coisa que o homem não percebe. E não é por mal, é porque ele realmente não percebe. A mulher, ela consegue cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo. O meu marido fala que o homem tem várias gavetinhas. Várias gavetas, então tem a gaveta de relacionamento, a gaveta do trabalho, a gaveta do filho, a gaveta do estudo, não consegue abrir todas as gavetas ao mesmo tempo. Ele fala que o homem tem que falar de um assunto de cada vez, e a mulher não, a mulher ela consegue ter a sinergia entre vários assuntos, várias coisas para resolver, é uma habilidade da mulher. Hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando fora, empreendendo, a gente tem filho.
Então, não é a Bíblia, ela não fala, eu creio, o meu entendimento é que ela não fala que nós mulheres temos que ficar em casa para limpar a casa, para lavar a louça, para lavar a roupa. Não é isso que a Bíblia está falando. Se você tem uma funcionária, eu ainda não tenho, mas eu vou ter em nome de Jesus um dia. Se a gente tem uma funcionária, tem essa possibilidade, glória a Deus. O que a gente precisa é saber como orientar. Esse é o papel da mulher, porque a mulher tem a percepção de como precisa limpar, de como precisa fazer, do que é prioridade para um dia, do que é prioridade para o outro. Pelo menos o meu marido, se depender dele, ou tudo é prioridade. Ele vai querer, às vezes uma diarista vem aqui, ele fala, conversa com ela aí, porque eu não sei o que vai ser prioridade aqui não, você que tem que conversar com ela, e é a verdade. Então, a conversa de hoje entre nós, esse vídeo, ele fala sobre o quê? Mulheres, deixemos os homens serem homens. E nós, mulheres, sejamos mulheres. Cada um tem o seu papel. Então, coisas tão simples em deixar o homem ser homem, como eu falei, abrir um vidro de azeitona, deixar ele resolver. A conta vai vencer? Deixa vencer. Às vezes ele esqueceu, deixa vencer. Vai ver até onde vai. Precisa resolver tal coisa. Deixa ele resolver, conta pra ele que precisa resolver e espera. Aqui tenho feito isso a duras penas, tá? Não vou falar que é fácil, que é simples, porque eu sou muito agilizada, eu sou muito prática. Vai fazer ou não vai? Se não fizer, eu vou e faço. É isso é assim que a minha tendência de ser. Mas eu preciso voltar à minha essência da mulher, deixar o homem ser homem e ser atenta pra casa. Como eu disse, eu não tenho funcionário em casa. Não é todo dia, gente, que eu acordo inspirada em levantar, me arrumar, passar um negocinho no rosto para ir trabalhar, fazer o café da manhã, lavar a louça, fazer almoço, fazer janta. Não. Tem dia que a pia tá assim, ó. E que eu sei que eu preciso parar para lavar e... Então, não tô falando aqui sobre mulheres perfeitas. A começar por mim. Tô falando aqui sobre o que a gente precisa fazer segundo a Bíblia. Então, o recado de hoje é o quê? Nós, mulheres, sejamos mulheres e estejamos atentas à nossa casa, aos nossos relacionamentos. Por isso que eu falo muito da mesa, porque aqui na mesa, hoje eu tô aqui na minha mesa de jantar. A mesa é um horário, é um lugar que a gente senta com a nossa família e conversa, e resolve o que tem que resolver, seja um assunto mais complicado, seja um assunto descontraído, a gente conversa na mesa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, seja em montar uma mesa, seja em arrumar uma cama, que eu sou péssima, seja na orientação da funcionária, seja em deixar uma roupinha passada, ou orientar a funcionária para deixar uma roupinha passada para o marido. Tudo isso que eu tô falando não é obrigação só da mulher. Aqui em casa eu falo que a gente tem uma sociedade. Sou só eu e meu marido e nós somos sócios nessa casa. Então, não sou só eu que lavo louça. Ele também lava. Não sou só eu que limpo a casa. Quando a gente vai limpar a casa, é sempre eu e ele junto. Um lava calçado, o outro vai lavando o banheiro, eu que lavo, né? O banheiro, ele é melhor que eu na organização. Então, ele vai organizando as coisas, depois só para eu vir lavar. Então, não tô falando que é só o papel da mulher. A gente tem mais um feeling do negócio, uma sutileza. E o nosso toque feminino faz a diferença no nosso lar. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Comente aqui se você gostou em primeiro lugar e se você não gostou também, não tem problema. Comente, deixe seu feedback. E algum assunto que você acha interessante eu abordar, eu gravar aqui pra vocês, comenta aqui, deixa nos comentários. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva, tá bom? Se você quiser também ativa o sininho para toda vez que eu postar algo aqui, você recebe a notificação. Um beijo, Deus abençoe você e a sua família.